Bom, muito boa tarde a todos. Apesar de ainda faltar um conjunto de pessoas, acho que não vamos perder tempo, vamos tentar manter os horários que tínhamos estabelecidos para esta sessão, onde vamos falar sobre o Green Deal e as suas implicações nos novos modelos de negócio e o que é que está a mudar na nossa indústria, essencialmente na nossa indústria. Como sabem, esta iniciativa, este workshop integra-se no projeto Low Carbon, um projeto que está a ser dinamizado em conjunto pela Cefamol e pelo Centinf, mas que tem como objetivo a criação de um roteiro para a descarbonização da indústria de moldes. Temos realizado um conjunto de sessões de debate, de workshops, mas também de ações de formação, que temos realizado regularmente sobre alguns destes temas, e é isso que nós vamos dar continuidade hoje com esta intervenção sobre este tema. Vamos ter duas intervenções iniciais, do Francisco Aguiar da Startup Leiria, José Camacho da BID, que vão nos dar, numa primeira fase, o seu ponto de vista sobre a sua visão sobre este tema e o que é que ele está a influenciar as empresas, ou como é que pode vir a influenciar as empresas, e depois organizaríamos uma breve, uma sessão de debate, digamos, para aprofundar alguns destes temas e, essencialmente, para ter algumas questões ou apontamentos ou que queiram também partilhar connosco. Portanto, sem mais demoras, Francisco. Obrigado. Ora, boa tarde a todos. Espero que estejam bem dispostos. Estamos quase já no final da semana. Ora, muito bem, então vamos só aqui. Não sei se podes passar. Ok. Muito bem. Eu vou tentar ser aqui rápido, conciso, provocador também, para que depois então na parte da discussão possamos trocar aqui algumas ideias. Creio que será mais esse até o objetivo, e portanto não vou perder muito tempo aqui com esta fase inicial. Isto é o que eu sou, o que eu já fiz na vida. O meu nome é Francisco Aguiar, sou responsável de marketing da Startup Leiria. Startup Leiria basicamente é uma incubadora e aceleradora de startups, de negócios. Nós temos diferentes serviços de aceleração de ideias, de startups, de scale-ups. Temos, neste momento, mais de 150 startups no nosso ecossistema. Temos estado a crescer com um grande dinamismo, em particular nos últimos 4 anos. Portanto, estamos muito entusiasmados também com esta nossa trajetória. Só para vos dar aqui 2 ou 3 notas. Como podem ver ali, o ecossistema Leiria está no 5º lugar neste ranking, no ranking da startup Blink, ok? E há 3 anos atrás Leiria não aparecia no mapa, tão pouco, não é? Aquilo que nós falamos de Leiria não existe, de facto, Leiria não existia neste ranking, pelo menos, nem sequer fazíamos parte. Temos vindo a evoluir, temos vindo a fazer o nosso trabalho, e isto tem sido, de facto, este é digamos, um resultado palpável desse trabalho. E temos o nosso objetivo, que é continuar a subir. Estamos ali já a morder os calcanhares a Coimbra, vamos atrás, temos o objetivo, se calhar, num espaço de 3 a 5 anos, se calhar conseguir chegar até e ultrapassar Braga, quem sabe. É para isso que estamos a trabalhar também. E, naturalmente, o contacto com as empresas é muito importante e é cada vez mais decisivo para nós termos boas startups a chegarem e a poderem colaborar com empresas, a desenvolverem novos produtos, novos negócios, também muitas vezes em colaboração, ok? E deixo também aqui este repto. Nós, enquanto Startup Leiria, estamos sempre muito disponíveis para colaborar com as empresas e fazer pontos com as nossas startups para trazer mais tecnologia, mais inovação para aquilo que é o tecido empresarial da nossa região, ok? Temos um conjunto vasto de associados, podem também fazer parte, fica também o convite. E depois também a parte das parcerias, que é sempre importante, que faz com que nós consigamos crescer mais rápido. Sozinhos isto torna-se sempre mais difícil, então este é um slide que eu partilho também sempre com muita frequência para vos mostrar que quando temos mais pessoas a lutar por nós e a lutar connosco, o caminho torna-se menos árduo, ok? Estes são alguns dos números que, como eu já disse, fazemos 20 anos agora, em 2024, portanto, e os nossos números são bastante interessantes. Pronto. Esta é a equipa que faz muitas maluquices, muitas loucuras. Como veem, um registro informal, não trouxe fato, poderia trazer, mas a nossa forma de estar é um bocadinho mais informal, mais provocadora, portanto, se algum dia precisarem, podem sempre entrar em contato connosco. Vamos então aqui ao que nos interessa e ao que nos trouxe aqui hoje. Portanto, o Green Deal ou o Pacto Económico Europeu. Portanto, este é o primeiro conceito que importa nós esclarecermos. Penso que a maior parte das pessoas que estarão aqui
na plateia já estão familiarizadas com isto. Portanto, o objetivo da União Europeia é criar que o continente europeu seja o primeiro a estar totalmente descarbonizado em 2050. Okay? Objetivo claro, simples, direto, é isto que nós queremos. Queremos fazer com que a nossa pegada ecológica seja neutra. Okay? Depois, existem aqui mais 3 objetivos que estão associados. A proteção, neste caso, humana, animal e também das plantas, neste caso, de tudo aquilo que é os ecossistemas, certo? E depois, aqui, a questão também disto poder ser feita em todo o território. Não apenas por alguns países, mas todos os territórios poderem fazê-lo. Isto vai ser importante mais à frente, quando nós começarmos a falar também de alguns apoios, fundos, para que tudo isto possa, e para que a Europa possa ir toda a uma só velocidade, e não apenas à velocidade dos mais ricos, à velocidade daqueles que têm mais condições e mais capacidades. Portanto, estas são algumas características que nós já encontramos hoje, que neste momento temos neste caso, um nível elevado em termos de poluição, dos gases emitidos para a atmosfera, o valor, neste caso, de energia consumida por edifícios. Portanto, há aqui valores que nós precisamos de mudar se queremos que a casa onde nós habitamos continue. Tão simples quanto isto. E a casa que nós habitamos vai continuar. A dúvida é se continua connosco ou sem nós. Porque nós é que seremos expulsos, de certa forma. A Terra, de uma forma ou de outra, há de encontrar uma forma de se regenerar. O que pode acontecer é expulsar esta espécie que somos nós, que nós estamos, se calhar, a tratar tão bem o meio ambiente e o mundo. Okay? Portanto, disso não tenham também grandes dúvidas. Um dos setores que aqui na área dos moldes e na nossa indústria dos moldes vocês trabalham mais, eu se calhar aproveitaria para perguntar quem é que trabalha com o setor automóvel, que esteja aqui na sala. Não? Há uns quantos. Boa. Esta é a tendência do mercado. Okay? Eu trouxe isto só também um bocadinho mais para vos provocar, uma vez mais. Se o mercado onde nós trabalhamos, tendencialmente, está em grande mudança, não é? Ou seja, nós temos cada vez menos carros a serem produzidos, temos carros, o modelo de negócio do próprio carro está em mudança. Eu, que sou produtor de peças para automóvel, se calhar tenho que pensar também no meu negócio a 5 a 10 anos, será que vou continuar a ter este modelo a funcionar, não é? Será que eu tenho que procurar outros verticais para poder também diversificar o meu negócio? Deixo também aqui esta pequena provocação. Mas, e voltando então aqui à parte do Green Deal, aqui a questão fundamental é como é que nós incluímos a sustentabilidade dentro das empresas. Okay? E isto tem a ver aqui com dois aspectos críticos. A inclusão efetiva, e não ser apenas algo que nós colocamos dentro da empresa, como há pouco comentávamos, um departamento que temos, que faz aquilo que é obrigatório por lei, ou que vai fazer aquilo que é obrigatório por lei, mas que depois não transmite isso para o resto da empresa, não faz parte daquilo que é a sua identidade, e não fazendo parte da sua identidade, não se aplica. Não se aplica. Ok? Segundo, como é que nós vamos conseguir que a sustentabilidade seja uma vantagem competitiva? Ou seja, em vez de olharmos para esta questão da sustentabilidade como isto é mais um custo, isto é mais uma chatice que me vão trazer para o meu negócio, eu não quero saber nada disto. Ou então eu posso olhar para isto e dizer, não, há aqui um espaço competitivo no qual eu, enquanto empresa, posso beneficiar. Posso construir novos negócios, posso construir um novo modelo, okay? Podem surgir novas oportunidades de financiamento também. Isto porque a sustentabilidade, de uma forma geral, não está imputada nas empresas. O que é que eu quero dizer com isto? Todos nós, e a indústria dos moldes em particular, trabalha em exclusivo ou trabalha com grande preponderância para o consumidor final. Okay? O consumidor final, mesmo que não seja direto, mas está na cadeia de valor, chegar e entregar um produto ao consumidor final. Esse consumidor final é cada vez mais consciente e cada vez mais exigente do ponto de vista daquilo que são as condições ambientais, ecológicas, pelos quais os produtos lhe estão a ser vendidos. E ele vai fazer uma pressão tão forte, e tem cada vez mais mecanismos para fazer essa pressão, sobre os vendedores, por exemplo, de automóveis e outros produtos que tais. E como tal,
estes fabricantes vão pressionar os seus fornecedores de peças também. Portanto, nesta cadeia de valor, quem tem cada vez mais poder é o consumidor final. Okay? E nós que estamos, se calhar, aqui neste processo de construção, vamos ter que perceber para onde é que este mundo está a girar e de que forma é que isto vai ter impacto para os nossos negócios. Okay? Portanto, como eu dizia há pouco, a inclusão efetiva da sustentabilidade, isto de acordo com alguns estudos que já foram feitos, muitas empresas, portanto 90% consideram a sustentabilidade que é importante, mas apenas 60% incorporam na sua estratégia. E apenas 25% incorporam a sustentabilidade no modelo de negócio. E vejamos que estratégia e modelo de negócio não são a mesma coisa, e eu vou à frente explicar um pouco mais. A sustentabilidade como vantagem competitiva. Portanto, 24% das empresas já consideram a sustentabilidade como uma vantagem competitiva. A conformidade legal é obrigatória antes de se pensar em sustentabilidade legal. E, por norma, é esse o caminho que nós fazemos em termos de pensamento. A empresa primeiro sente-se obrigada a fazer aquilo que está a ser mandatada pela lei, mas depois, quando faz a transição espera, que isto afinal pode ser interessante para mim. Eu posso beneficiar destas novas regras, deste novo jogo que está a ser criado. Vou-vos fazer aqui mais uma pequena provocação. Indústria 4.0. Falamos disto há 20 anos, por aí. Algum de vocês já se arrependeu de não ter entrado nessa onda mais cedo? Fica no ar. Ou seja, isto também é uma onda que está a chegar. Alguns de nós acreditam, vai ser passageira. Outros dizem, esta não tem volta. Depois nós podemos nos posicionar se acreditamos mais ou se acreditamos menos. Mas a verdade é que se for uma onda que não tem volta, aqueles que forem os primeiros, os early adopters, aqueles que perceberem mais rapidamente os benefícios desta nova onda e se posicionarem no mercado, terão um mercado novo pela frente. Okay? Pensar no caso, por exemplo, de uma Uber, não é? Que mudou o modelo de negócio dos taxistas, certo? E de repente o modelo de negócio mudou completamente. Tudo passou a ser diferente, o negócio deixou de ser o mesmo. Porque eles deixaram de competir, eles não quiseram competir com os taxistas de uma forma direta. Criaram um modelo de negócio novo. E o jogo mudou totalmente. Portanto, e a pergunta que vocês também devem fazer é, no meu setor, o que é que vai mudar? O que é que vai girar? De que forma é que o mundo vai girar? E como é que eu me posso posicionar para estar na frente para quando esse mundo se desenvolver e se desenrolar? Algumas das empresas que se destacam neste momento mais na área da sustentabilidade focam-se nestes dois aspectos e evoluíram do saber para o praticar a sustentabilidade e estão a ter resultados com isso. Porquê? Porque há já muitos, ou seja, já não é uma franja pequena da sociedade que está atenta a estes factos. O consumidor final está cada vez a puxar mais por isto, ok? E, portanto, as empresas estão a dar essa resposta. Portanto, como é que nós inserimos a sustentabilidade nas empresas? Na estratégia e nos modelos de negócio. Há um exercício que vocês podem fazer, ok? Eu vou passar por ele rapidamente para não perder aqui o fio condutor, mas a matriz de materialidade, para quem não conhece, o que nos interessa é fazer uma avaliação dos aspectos materiais que são relevantes, importantes, cruciais para todos os stakeholders da organização, ok? Tem mais ou menos depois uma aparência como esta que vocês estão aqui a ver. Portanto, qual é que é o nível de importância para os stakeholders, qual é que é o nível de importância para dentro da organização. Okay? E vocês vão conseguir identificar riscos e oportunidades ambientais, sociais, económicos, que são mais significativos para vocês. Por exemplo, este é um exemplo da Jerónimo Martins, okay, que fez este trabalho. Eu penso que este já é um resultado até um bocadinho mais antigo, acho que já saiu o novo resultado deles, eles já mudaram aqui um bocadinho alguns destes resultados já mudaram, mas ainda assim eles já conseguiram identificar quais são os aspectos-chave que eles têm que trabalhar, mudar, moldar, para que a sua organização seja de facto sustentável e não seja apenas um departamento. E com isso, o lucro vem atrás. Porque está intrinsecamente ligado àquilo que é a missão da empresa. Okay? A missão da empresa verte para estes objetivos. Okay? E já não é só algo que estamos só para cumprir a lei. Outro exemplo, por exemplo, é o exemplo da Amorim. Okay? O mesmo princípio,
fizeram o mesmo exercício de materialidade, perceber o que é que para eles de facto era relevante e crítico, como algo que eles precisavam de adotar dentro da sua estratégia enquanto empresa, ok? E era relevante para os stakeholders e era relevante para dentro da organização também. Portanto, manter sempre estes dois vetores aqui bem identificados. Depois, coloco só aqui a questão dos ODS, que é uma forma que também traduz um passo mais intermédio, digamos assim, até 2030. Estes são os objetivos que nós temos, que estão a ser financiados também para que as empresas se possam ajustar a estes novos objetivos, e é um passo intermédio porque já se pretende chegar a 55%, se não me falha aqui a minha memória, da descarbonização, que é o plano para 2050, neste caso do Green Deal. Onde é que encaixam aqui os novos modelos de negócio? Dentro daquilo que é, ou seja, se conseguimos incluir, então, dentro da estratégia da nossa empresa, a sustentabilidade como uma palavra que faz parte do léxico de todos os colaboradores, de toda a estrutura, de toda a hierarquia, então nós podemos passar para a estratégia, podemos passar para os modelos de negócio. Podemos tentar perceber então de que forma é que nós vamos tirar proveito deste novo mundo que está aqui a surgir. A economia circular, neste caso, e pode ser pensada como um modelo de produção e reciclagem de moldes, ou seja, em que nós pensamos na estrutura toda, deixem-me voltar atrás. Portanto, antigamente nós tínhamos tudo o que era produção de algo, e o destino final era lixo, não é? Ou seja, nós produzíamos, vendíamos, transformávamos, era consumido e era deitado ao lixo. A seguir colocámos o patamar da reciclagem, não é? Começámos a fazer ali alguma reciclagem de alguns produtos e tentámos colocar a matéria-prima a retornar à base, certo? Mas ainda não estamos, ainda não chega, ainda precisamos de construir, e é aqui que entra um bocadinho então, o processo da economia circular, que é tentar fazer com que tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, desenhamos, em termos daquilo que é o nosso modelo de negócio, é feito em termos de circularidade, para que não haja desperdício. Ou seja, vamos, no caso dos moldes, pensar, será que é possível criarmos moldes que podem ser reaproveitados quando estão mais ou menos em fim de ciclo de vida? Será que os podemos reaproveitar? E de que forma é que isso pode ser feito? Logo desde o design, desde a concepção, nós podemos perceber que há partes desse molde que podem ser reaproveitados para outros, que o molde final pode ser todo ele reaproveitado para um outro fim, ou para o mesmo fim, ok? Portanto, esta é uma forma que nós devemos cada vez mais começar a ter no nosso pensamento. Como é que nós podemos reaproveitar? Porquê? Porque o Green Deal vai também, para além de trazer alguns benefícios, também vai trazer penalizações. Portanto, quanto mais for a nossa... Ou seja, depois de conseguirmos implementar isto, quanto mais nós produzirmos em termos de energia e não fizermos o contrapeso, digamos assim, de energia consumida, de darmos de volta para o planeta, digamos assim, vamos ter algum tipo de penalização, correto? Portanto, se no nosso modelo nós formos mais eficazes e mais eficientes, tendencialmente então nós teremos menos penalizações também, ok? E para além disso, tendo em conta que isto é cada vez mais uma preocupação e vamos ter cada vez mais modelos digitais de controle da informação, o nosso consumidor final vai querer saber todo o processo para trás e vai querer saber qual foi a energia gasta, por exemplo, na concepção de todo um automóvel, de todo um produto que lhe está a chegar à mão. E ele vai ter estes dados. É apenas uma questão de tempo. E ele vai fazer uma escolha em função disso. Porque depois não é apenas o custo do produto, mas é o custo financeiro mais o custo ambiental associado. E esse custo ambiental passará também a ser um fator e um driver de decisão, em particular das novas gerações que estão cada vez mais despertas para isto também. Portanto, como eu disse, passámos de uma economia mais linear para uma economia, e queremos passar para uma economia mais circular, okay? Em que então conseguimos aproveitar os materiais e reaproveitá-los através da reciclagem, mas desde o processo de produção estarmos já a pensar como é que o vamos trabalhar em fim de ciclo de vida. Outro exercício que podem fazer é um Canva, portanto, é um modelo de negócio circular, portanto, tem aqui vários campos que vocês podem também trabalhar dentro da vossa empresa para poderem construir modelos de negócio com base na circularidade do mesmo. Okay? Outra forma de termos um novo modelo de negócios pode ser os moldes como serviços, ou seja,
pensarmos até que ponto é que isto é possível ou não. Não digo que em todos os casos seja possível de concretizar, mas se calhar em alguns é possível. Em que nós, em vez de estarmos a vender o nosso molde e acabamos por depois ter pouco valor acrescentado, não é? E muitas vezes as margens que temos que praticar são cada vez mais diminutas, porque temos uma concorrência cada vez mais feroz de outras latitudes, em particular da China, não é? E depois não temos aqui fatores de distinção, não temos fatores que nos tornam diferentes em relação à concorrência, não é? E então vamos sempre ao preço, e depois a culpa é sempre do preço. E quanto mais nós batemos na tecla do preço, mais nos afundamos, tendencialmente. É quase sempre assim. Portanto, nós temos que perceber o que é que nos está a distinguir ou não. E se não temos fatores de diferenciação do nosso negócio, temos que nos reinventar de alguma maneira. Isto pode ser também uma das formas, então, procurar perceber se conseguimos ter um sistema de serviço, de prestação de serviço, em que o serviço nós podemos ter uma taxa maior. Há um risco também associado, naturalmente, mas pode também ser um caminho. Aqui, esta parte da digitalização e da indústria 4.0 já existe, já falamos há muito tempo. Há empresas que já estão mais avançadas do que outras, há umas que já trabalham isto e já estão, digamos, no pico da montanha em termos de conhecimento e já têm tudo muito digitalizado, a informação, ou seja, mas isto é não mais do que termos eficiência nos processos. E essa é uma forma de nós podermos aproveitar o Green Deal e, por exemplo, alguns dos seus financiamentos para termos instalações que são mais eficientes do ponto de vista energético, porque possivelmente conseguimos digitalizar os processos e conseguimos ter menos recursos humanos alocados e, como tal, também temos, ou pelo menos podemos afetar alguns desses recursos humanos para outras áreas e, como tal, sermos uma vez mais eficientes, mais eficazes, controlar melhor a informação que passa. Portanto, tudo isto são benefícios para nós, enquanto empresa, e nós na área, eu, enquanto startup leiria, nós quando trabalhamos com as nossas startups, muito do que nós fazemos quando estamos na fase de aceleração e de crescimento é, antes de crescer, nós temos que tornar-nos mais eficientes. Antes de maximizarmos e antes de fazermos aqui o bolo crescer e pormos aqui um bocadinho de fermento, é importante perceber se a nossa operação é lean, se a nossa operação está eficaz e eficiente. E a partir daí sim, então agora vamos começar a carregar com um bocadinho mais de investimento, com mais recursos, com mais talento, para que isto possa crescer. Mas já cresce sobre uma base bem sustentada, percebem? Plataformas digitais também, portanto, o mesmo princípio dentro do IoT, o mesmo princípio dentro da eficácia e da eficiência. O mesmo princípio aqui neste caso, com os moldes, com materiais sustentáveis, já começamos a ver também na indústria isto a acontecer. Portanto, até a fazer a mistura entre aquilo que é um bocadinho de fabrico aditivo com a produção de moldes, pode não ser o molde inteiro, mas pode ser uma parte. Portanto, tudo isto são formas de nós conseguirmos ser mais competitivos, de podermos introduzir tecnologia que, por norma, nos torna mais competitivos também do ponto de vista do preço, mas não só, também do ponto de vista do produto. Porque o próprio produto pode ter mais qualidade, pode ser mais versátil. E às vezes é o suficiente. Somos mais versáteis. Ok? Por exemplo, do que a China. Será que esse é o caminho que nós temos de procurar? Eventualmente, uma outra área que se calhar para muitos pode não fazer muito sentido, até pode parecer estranho, mas eu diria, quer dizer, nós já trabalhamos na área dos moldes há muitos anos. Nós até costumamos dizer, ainda antes de falar em empreendedorismo e de startups, aqui na Marinha já se faziam moldes, e já havia empreendedores, e já falávamos destas técnicas, certo? Portanto, o conhecimento está cá. Se calhar nós temos muito know-how para poder partilhar. E se calhar aqui está um caminho que pode vos dar uma margem superior. E se vocês conseguirem, de facto, fazer esse trabalho com os clientes de aproximação e até de ajuda, de apoio para a construção dos próprios moldes deles ou de outras técnicas, se calhar há aqui uma nova fonte de receita que se pode abrir. Portanto, é também um modelo de negócio em que vocês, ao fim e ao cabo, ou trazem o vosso cliente para dentro, ou estão a ir para dentro da casa do vosso cliente. E esse é o sonho, acredito eu, para muitos dos empresários que trabalham nesta área. Poderem estar braço dado na construção de... Porquê? Porque têm uma voz ativa e conseguem depois controlar também esse processo. Este é apenas um exemplo da Delta, do ponto de vista dos modelos de economia circular, com o aproveitamento daquilo que é o café. Como podem ver lá em cima, começa com os grãos de café, depois adicionam água, depois transforma-se no café. A seguir, em vez de então ir acabar num aterro, eles vão recolher as borras e com isso vão conseguir transformar e fazer crescer cogumelos.
Okay? Portanto, vamos pensar, a Delta está a fazer cogumelos? Sim, está. Está a plantar cogumelos. Porquê? Porque percebe que dentro da sua cadeia de valor há uma oportunidade de negócio ali. E pergunta-me, será que eles estão a fazer isto sozinhos? Não. Eles foram à procura de parceiros que pudessem aproveitar aquilo que eram os seus desperdícios, aquilo que era material que para eles seria um desperdício, e que agora estão a poder reconverter e com isto criar um novo negócio e uma nova fonte de receita. Faz sentido? Eles estão a ter sucesso nisto. Portanto, últimas notas. Alguns desafios. Sim, existem desafios, como tudo na vida. Agora, podemos encará-los com mais otimismo ou menos, mas existem alguns custos de adaptação, sem dúvida. Mas o principal custo de adaptação é nosso. É a nossa mentalidade. Nós primeiro temos que mudar e aceitar se isto, e essa é uma decisão muito mais pessoal até, se acreditamos que esta onda tem volta ou não tem volta. Okay? Se vocês acreditarem que não tem volta, então vão querer mudar, vão querer tomar essas decisões em termos de implementação destes conceitos, em termos estratégicos e dentro daquilo que são os vossos modelos de negócio. Algumas soluções que trago aqui são apenas sugestões e algumas dicas. Então, como eu dizia há pouco, começar por integrar a sustentabilidade dentro da estratégia e no modelo de negócio, criar planos de transição para poderem introduzir estes novos mecanismos dentro da vossa organização e também criarem consórcios. Aquilo que falava há pouco, as parcerias ajudam muito nisto. Falar com os nossos vizinhos locais, perceber, se calhar eu sozinho estou a produzir ou tenho aqui um determinado conjunto de materiais que estou a desperdiçar, se calhar se juntar aqui com mais meia dúzia de empresas que estão aqui na minha zona, eu possivelmente vou conseguir ter um maior volume e até vou poder ter um negócio que pode ser comunitário quase. Portanto, há aqui um conjunto de oportunidades que podem ser exploradas. Portanto, desde o uso eficiente da energia elétrica, desde as energias renováveis, existem fundos de apoio também para estes mecanismos, aproveitar o calor residual dos processos, há ainda um sem fim de coisas que nós temos pela frente que podemos aproveitar. E tudo isto, podemos até retirar aqui, quem estiver ainda um bocadinho mais cético, pode tirar aqui a palavra sustentabilidade, mas vamos olhar para o lucro. Se eu conseguir aproveitar o calor residual dos processos, se calhar vou estar a poupar na conta do aquecimento, da energia que estou a produzir ao final do dia. Portanto, bottom line está lá. A parte financeira está lá. Temos é que às vezes olhar de uma forma mais criativa. Temos se calhar às vezes falar com as pessoas certas que possam olhar para o nosso negócio e dizer, olha, do ponto de vista operacional, podes ir buscar aqui, podes ir buscar aqui, podes ir buscar ali. Ok? Depois, são mais algumas indicações também, e deixaria, para também acho que não fugir aqui muito ao meu tempo, há muitas vezes nós andamos a tentar lutar contra a realidade, e acima de tudo, e dei-vos o exemplo da Uber, que é para mim paradoxal, quando alguém quer fazer algo diferente, vai ao lado, procura um oceano azul para trabalhar, procura fazer algo de novo, algo de diferente, e esse também é algo que me parece que nós, enquanto indústria dos moldes, temos também de procurar mais, procurar a diferenciação e perceber que seja do ponto de vista do mercado e os verticais onde estamos a trabalhar, seja do ponto de vista da nossa eficiência operacional, seja do ponto de vista das oportunidades que vão surgir com o Green Deal, com a mudança dos apoios para a sustentabilidade e das penalizações inerentes também, portanto, são as duas que estão, nos dois pratos da balança, há aqui um conjunto de alterações que o mundo vai sofrer, que está a sofrer e que nós precisamos de antecipar para podermos ser competitivos no futuro. E pronto, muito obrigado. Muito obrigado ao Francisco por esta visão e por trazer-nos aqui alguns modelos que são disruptivos e que pelo menos trazem aqui alguns temas para nós podermos pensar, podemos analisar alguns deles mais em detalhe a seguir. Chamava o José Camacho, que tem colaborado muito com o setor em vários trabalhos, vários estudos sobre o mesmo. Aliás, a revista O Molde, a última edição,
foi dedicado aos novos modelos de negócio, tem um especial sobre o mesmo. Um dos artigos foi exatamente do José Camacho, que agora certamente vem defender a sua dona, a sua dama. Portanto, não sei se será isso, mas deixo aqui essa nota. Olá, boa tarde. É muito prazer que volto aqui novamente para rever algumas caras e encontrar outras novas. Sou certamente a pessoa que tem a melhor gravata na sala. Sou o único. Portanto, não há comparação possível. E, portanto, vamos avançar. O que eu vos trago aqui é um pouco diferente daquilo que o meu colega de painel apresentou antes, mas também é complementar e até é interessante que isso possa ter acontecido dessa maneira. Julgo que depois para a discussão ficam algumas pontas soltas que será interessante. A primeira questão que se coloca que é esta: porquê é que nós estamos a falar de novos modelos de negócio? Ok? A indústria portuguesa foi, o ano passado, depende da maneira como contabilizarmos, o 5º ou 6º maior país exportador de moldes para plásticos e borracha. Portanto, parece haver aqui, do ponto de vista da dimensão, algo importante que releva, parece que estamos bem, estamos com volumes interessantes, etc. Portanto, o que temos que encontrar, talvez, essa pressão do ponto de vista externo, ou seja, há pressões competitivas importantes. Não é? Quando eu fui ver em que posição é que tínhamos ficado no ano passado nas exportações, verifiquei que a China tem mais de 1/3 da cota de exportações do mundo inteiro e só encontramos uma posição igual à China se somarmos os 6 países seguintes. Portanto, os 6 países seguintes somados têm uma cota, só os 6 países seguintes somados têm uma cota superior à da China. Portanto, há aqui uma pressão competitiva importante desde o ponto de vista do volume das exportações. Nós sabemos que uma parte destas exportações são para a Ásia, portanto, mas também afetam a Europa e também afetam naturalmente os Estados Unidos. Portanto, é o volume, é o preço, são os fatores competitivos que têm avançado do ponto de vista da capacidade da China evoluir do ponto de vista do progresso das suas vantagens competitivas e, portanto, elas aparecem nos mercados e são contentores nossos diretos, não é? E, portanto, isso é importante. Do ponto de vista externo também temos as regulações e as políticas, e nós já vamos falar um bocadinho sobre isso, que aparecem. Temos, do ponto de vista tecnológico, coisas que vão aparecendo, já falámos aqui de algumas, fábrica aditiva, digitalização 4.0, etc. Vamos falar também de inteligência artificial, que também aparece como uma ferramenta que vai, naturalmente, provocar pressão do ponto de vista da sua adequação a determinados setores e ao seu uso. Temos evoluções macroeconómicas, ou seja, se nós olharmos do ponto de vista do setor automóvel a posição da China atualmente, vemos que a China tem uma estratégia de domínio do mercado automóvel internacional, global. Não há dúvida sobre isso. Essa estratégia foi gizada há uns anos atrás e foi sendo paulatinamente implementada com uma estratégia e uma política adequada que nos coloca agora em sérias dificuldades. E essas dificuldades começam a aparecer. A Volkswagen disse, bom, vamos fechar algumas fábricas, não temos volume de vendas e não temos capacidade financeira para isso fazer. E ontem a Stellantis, que até parecia que se tinha posto no mercado a dizer assim, eu não quero adiantar ou atrasar os objetivos da descarbonização, porque eu já fiz o meu trabalho de casa, já fiz a minha redução de custos e até estou bem, e afinal não é assim tão bem que está, e portanto a Stellantis também ontem apareceu com algumas dificuldades. E depois temos as metas europeias, não é? Nós temos as metas que estamos aqui, que fomos aqui falados do ponto de vista do projeto de descarbonização, da adoção da digitalização, portanto, destas estratégias gêmeas de descarbonização e digitalização, ou Green Deal
e a digitalização, e verificamos que elas, apesar dos esforços que estão a ser feitos, essas estratégias não estão a ser completamente bem-sucedidas. E depois aparece alguém que faz essa leitura, como o Draghi, e que propõe soluções sobre isso. E, portanto, há aqui um conjunto de dificuldades externas que se estão a desenhar, não é? Que estão no horizonte, e que, infelizmente, prometem, eventualmente, nos próximos anos, fazer-se sentir naquilo que é o mercado direto das nossas empresas. E depois há as dimensões internas. As empresas de moldes dominam um conjunto de competências e conhecimentos que usam e que foram largando no seu cadeia de valor e que usam nos seus mercados e que, eventualmente, podem ser usadas, cá estamos, voltamos aqui à convergência, podem ser usadas de outras coisas. Não é? Portanto, temos estas dimensões que são interessantes e que nos colocam assim, para que falarmos de novos modelos de negócios? O Green Deal, porque é que eu trago isto aqui? É uma política de natureza horizontal e tem estas dimensões que afetam um conjunto de setores, o nosso também, e o automóvel como o nosso principal cliente, buscam condições de melhorias gerais, exigem coordenação a vários níveis, e já vamos ver a coordenação, quais são os aspectos que são importantes de coordenação, têm ações estruturais de longo prazo, implicam reformas e mudanças de longo prazo, como aqui já vimos anteriormente, visam beneficiar a população, as empresas, outras organizações, e são incentivo à inovação e à competitividade, ou conseguem criar um ambiente favorável. As questões que se podem ser colocadas deste ponto de vista será, e essa avaliação eventualmente vai ser feita nos próximos tempos, será que estamos com estas metas só horizontais em condições de implementar os objetivos que temos, ou temos que olhar para outras formas de fazer essa implementação? O que é que eu vos vou propor fazer? Rapidamente revisitar aquilo que são os instrumentos de medida da adoção da descarbonização, não é? E depois, a partir daqui, fazer um exercício de vantagens competitivas para os nossos clientes. Portanto, quando nós estamos a falar do Green Deal e depois passamos para a sua medida concreta, eu peço desculpa para quem aqui na sala já viu não sei quantas vezes estes indicadores, eu não vou debruçar muito, até porque eu não sou especialista disto, eu só trago aqui para podermos perceber o que é que, do ponto de vista do modelo de negócio, o que é que pode ser feito. Do âmbito 1, o que é que temos? São as emissões diretas provenientes das fontes controladas e possuídas pela empresa. Na maior parte das empresas de moldes, o que é que aqui temos? Provavelmente combustíveis que as empresas compraram para forno, ou seja, qualquer outra utilização imediata. Portanto, o âmbito 1 não é assim tão importante quanto isso. O âmbito 2 já é muito mais importante. Porquê? Que se refere a todas as formas de energia que as empresas compram, para as quais estão associados valores de carbono, fundamentalmente para as empresas de moldes e eletricidade. Mais ou menos eletricidade. E do âmbito 3, eu não vou ver isto tudo, o âmbito 3 é muito interessante. E, portanto, vamos olhar um pouco mais com atenção para o âmbito 3, porquê? O âmbito 3 é aquilo que nos chama a atenção para aquilo que se passa a montante e aquilo que se passa a jusante. A jusante são os nossos clientes, a montante são os nossos fornecedores. Bom, o que é que aqui pode ser de interessante do ponto de vista de como nós olhamos para isto e encontrar aqui. Esta figura só quer mostrar um pouco isso. As de âmbito 2 indiretas são fundamentalmente compra de energia e, no caso das empresas, eletricidade. Mas depois temos, de âmbito 3, a montante, temos bens de capital, equipamentos, temos aços que vamos comprar, temos o transporte desses bens e desses aços para as empresas, temos os desperdícios gerados por isso, temos viagens de negócio, a comutação dos trabalhadores, temos alguma coisa dessa. E depois, a seguir, no downstream, portanto, a jusante, o que é que nós temos? O transporte para os nossos clientes, o que é a processação, o processo dos produtos vendidos, não é? O uso desses produtos, o ciclo de vida, cá temos isso,
e depois franchises e investimentos que são menos importantes. Mas parece haver aqui qualquer coisa que nos possa chamar a atenção para aquilo que são modelos de negócio. E é isso que eu quero avançar um bocadinho mais. Não vos vou ler isto tudo, só naturalmente para vos fazer crer que âmbito 1, já falámos, energia comprada, fuels, coisas assim, consumo de energia elétrica nos equipamentos, o trabalho com as máquinas de CNC, de corte, de eletroiusão, etc. Tratamentos térmicos, uso de máquinas de injeção, por exemplo, para testes, tryouts, por exemplo, iluminação e climatização, operação de máquinas auxiliares de equipamentos, testes, outros equipamentos de suporte, TI, etc. Frota de veículos quando eles são elétricos, naturalmente. Aqui, no âmbito 3, aparecem coisas mais interessantes. Né? A montante, o que é que nós temos? Aquilo que são as matérias-primas e os componentes, já falámos aqui dos aços e dos equipamentos, etc., e da incorporação em carbono que eles aportam, que eles trazem para o processo produtivo, aquilo que tem a ver com logística, transporte de ferramentas e equipamentos, emissões associadas aos fornecedores, indiretamente os de energia, e os serviços de terceiros, por exemplo, contratamos, tratamentos térmicos, acabamentos, etc., que aparecem desta maneira. Coisas diretas, que é deslocamento de funcionários, a comutação diária de funcionários, e atividades ajusantes, a distribuição e transporte de molde até ao cliente, o transporte finalizado, então, o uso do molde pelo cliente, a eficiência energética do uso do molde, o ciclo de vida do molde, a reciclagem, vimos aqui o que é que acontece ao molde no fim do ciclo de vida, reparações e manutenções durante o ciclo de vida. Portanto, temos aqui um conjunto de atividades que são atividades que acontecem nos nossos clientes. Isto parece muito técnico, naturalmente a medição destes indicadores expressa-se por um coeficiente e por um conjunto de unidades que estão associadas a isto, não é particularmente o que interessa agora fazer aqui. E depois, ainda temos no nosso cliente o impacto dos produtos finais fabricados com o molde, que vimos aqui, o problema do impacto que isso tem, por exemplo, na lógica do consumidor final, e o problema dos resíduos e eliminação dos resíduos industriais. Portanto, já vimos aqui rapidamente aquilo que são os indicadores que nós usamos para medir a dimensão do carbono que está associada à atividade. O que é que isso nos pode interessar do ponto de vista dos nossos modelos de negócio? O que é que nós podemos aqui, trago-vos aqui duas lógicas. Uma lógica dentro da empresa dos moldes, diz assim, como é que uma empresa dos moldes pode diminuir por si só, na lógica da empresa dos moldes, a sua pegada de carbono? Não. Naturalmente reduzindo o consumo de energia nas suas operações internas, utilizar energia renovável. Algumas empresas já adotaram os painéis solares e outra forma de energia que podem comprar a fornecedores que fornecem energia gerada por fontes renováveis. Otimizar os processos produtivos. Se eu otimizar, parece óbvio que, eventualmente, nesse processo de otimização, posso utilizar menos energia. Seleção de materiais, comprar aço menos uso de carbono e reutilizar e usar materiais reciclados. É uma forma, como já vimos aqui. Gestão da logística mais ecológica, otimizar transporte, implementar visão de economia circular, que aqui também falámos. Envolvimento, e os dois últimos pontos são diferentes dos anteriores. Porquê? Porque como é que isto se faz? Envolvimento da cadeia de valor, colaborar com clientes e fornecedores, implementar certificações e relatórios transparentes, que nos vão eventualmente ser exigidos mais atrás, inovação de projeto e processos, desenvolver moldes mais leves e eficientes, automatizar e digitalizar. O que é que isto pode aqui trazer do ponto de vista da pegada de carbono e daquilo que possa ser interessante para as empresas de moldes? Qualquer destes fatores parece ser interessante do ponto de vista económico, exceto talvez aqui a compra dos aços, os aços verdes
provavelmente não são assim tão baratos quanto isso, e portanto temos aqui algumas dificuldades, mas todos os outros elementos que aqui aparecem, que têm a ver com a pegada de carbono da empresa, são elementos do ponto de vista daquilo que nós podemos encontrar como fatores do ponto de vista económico que melhoram o posicionamento da empresa do ponto de vista da sua rentabilidade. E, portanto, parece existir aqui uma vantagem importante do ponto de vista económico na adoção destes elementos com determinados critérios, com determinadas prioridades, eficiência energética, etc., e, simultaneamente, cumprir os objetivos da descarbonização. Agora, o que é mais interessante ainda? Que é, então, olhando para aquilo que são os objetivos do Green Deal, como é que nós transformamos isto em vantagens competitivas? Ou seja, a empresa que adota os objetivos do Green Deal aparecer junto do cliente final, dos nossos clientes, como isso transformando essa adoção em vantagem competitiva. E, naturalmente, do ponto de vista do nosso cliente, eu posso olhar para, neste caso, para a montante e dizer assim, estes fornecedores não só correspondem àquilo que são exigências da descarbonização, mas como ainda nos trazem vantagens adicionais na criação de valor para mim. Então, as prioridades do ponto de vista do cliente são um bocadinho diferentes. Não são as prioridades da empresa de modo, mas são, e essas prioridades podem se transformar, de facto, em vantagens competitivas. Se a empresa de modo fornecer moldes que sejam energeticamente mais eficientes, por exemplo. E, portanto, isso pode melhorar o trabalho de quem injeta plásticos, por exemplo. Projeto de redução de peso e uso de materiais mais leves e reciclados do plástico. Também pode introduzir, do ponto de vista do meu cliente, uma vantagem competitiva daquilo que eu me posiciono. Eficiência no ciclo de vida do molde. Certamente que sim. O meu cliente quererá ter a certeza ou ter uma vantagem de que há, de facto, a capacidade do molde funcionar sem interrupções e ter menor exigência do ponto de vista da manutenção. Redução de resíduos e produção mais limpa. Naturalmente que sim, esse há um contributo também para a pegada de carbono. Inovação tecnológica na automação e na motorização. Ou seja, se eu for capaz de monitorizar, por exemplo, os moldes, e, portanto, ter uma leitura adequada daquilo que são os parâmetros de funcionamento do molde, por exemplo, não preciso estar lá, mas pode ser online, posso eu ter a capacidade de, através dessa leitura, melhorar o funcionamento, quer do ponto de vista da qualidade das peças, quer do ponto de vista da eficiência energética do molde por si. Portanto, utilização de ácido reciclado e de baixo carbono em moldes, desenvolver parcerias na cadeia de fornecimento sustentável, ou seja, se do ponto de vista do Green Deal e para a nossa lógica, há, digamos, uma pressão para que estas parcerias possam ser adotadas e nós possamos melhorar a nossa posição junto dos nossos clientes. Portanto, a lógica é, se eu adotar aquilo que são os procedimentos e a lógica da descarbonização, em algumas vertentes, isso pode se transformar em vantagem competitiva para a minha empresa. E eu posso usar isso como um argumento, não só como um argumento de que eu satisfaço os princípios da sustentabilidade, mas também os princípios de uma vantagem económica e de valor para o meu cliente. Quando há mudança do modelo de negócio, o que é que nós podemos estar aqui a ter presente? A primeira delas é, qual é a proposta de valor da minha empresa? Pode ser uma coisa completamente diferente do que temos agora. Ou seja, em vez de ser a lógica de eu fornecer um determinado sistema que funciona de uma determinada maneira, podemos estar aqui à procura de mudar essa lógica de funcionamento. Fluxos de receitas, ter novos e diferentes fluxos de receita.
chegarmos a clientes, a segmentos de clientes diferentes. Já trabalhámos aqui os aspectos da diversificação. Por exemplo, nos canais como vão chegar aos clientes. Já falámos aqui, o meu colega de painel falou aqui que os aspectos da consultoria técnica nos faziam chegar de maneira diferente aos nossos clientes. A estrutura de custos, a mudança dos recursos, utilizando outras áreas da cadeia de valor para as quais não damos prioridade, com outro tipo de prioridade. Já fizemos isso, ou já algumas empresas do setor fizeram isso, autonomizando algumas áreas da cadeia de valor. Estão a pensar, por exemplo, os aspectos que têm a ver com a prototipagem e pequenas séries. Já há empresas do setor que fizeram. Portanto, não é nada que não tenha sido já feito. Os aspectos que têm a ver com a autonomização do design e da engenharia. Portanto, há algo que estamos a fazer, mas que poderíamos acentuar isso. O que é que eu vos proponho falar? E aqui há uma certa sobreposição sobre aquilo que o meu colega de painel falou, que é os aspectos da servitização, ou seja, como é que nós conseguimos ganhar valor introduzindo outras atividades na nossa cadeia de valor. E, portanto, ganhar valor para nós, introduzir valor para o nosso cliente. Falamos aqui consultoria técnica, manutenção preventiva, formação e suporte, monitorização remota, upgrades tecnológicos. Qual é o impacto que isto pode ter? Pode ter um impacto na melhoria de toda a cadeia de valor. Porquê? Porque se eu tiver este tipo de intervenção e for eficiente, a cadeia de valor por si só é mais eficiente, eu tenho outras formas de faturação e o meu cliente tem a hipótese de ter maior valor acrescentado daquilo que recebe do ponto de vista do molde. Portanto, e por isso maior eficácia operacional. A inteligência artificial, vimos que fatores tecnológicos vindos de fora podem introduzir. Deixa-me só voltar aqui um pouco para trás. O que é que isto tudo tem a ver com a descarbonização? Daquilo que nós vimos atrás, todos estes elementos que aqui estão da prestação de serviços adicional são contributos para a descarbonização. Portanto, estes modelos de negócios servem não só para melhorar a nossa posição junto dos nossos clientes, mas têm um contributo para aquilo que são, definimos como as prioridades dos nossos clientes no objetivo de redução da sua pegada de carbono. A inteligência artificial, não vou melhorar aqui tudo isto, mas a inteligência artificial será certamente um dos grandes desafios que as empresas vão ter do ponto de vista do uso desta ferramenta para melhorar, quer do ponto de vista do projeto, melhorando naturalmente as tipologias e as topologias dos moldes e melhorando as simulações que já são feitas, mas melhorando esse ponto de vista. O fabrico, naturalmente, na melhoria do controle das variáveis de fabrico e desse ponto de vista também melhorando a eficiência do ponto de vista energético e do ponto de vista dos desperdícios que eventualmente podemos ter. Na manutenção preditiva dos nossos equipamentos e na operação dos moldes, na monitorização em tempo real desses moldes, usando a inteligência artificial para fazer a análise desses grandes volumes de dados que eventualmente podem sair desta coisa. E voltamos aos moldes as a service, que o meu colega do painel já introduziu anteriormente. Eu aqui faço algum detalhe do que é que isso pode acontecer, o que é que isso pode implicar, nomeadamente do ponto de vista daquilo que é um novo modelo de faturar e de ter receita. E eu julgo que uma parte das dificuldades que eventualmente podem passar para a adoção deste modelo será de criar competências na forma como este modelo de geração de receitas pode ser utilizado. Mas os nossos clientes têm acesso à atualização tecnológica, têm acesso à manutenção ativa,
têm uma monitorização de desempenho, têm a adaptação a possibilidade de adaptação rápida a novos projetos, por exemplo, usando conhecimentos que já temos dos projetos anteriores e a possibilidade de estarmos dentro das instalações do nosso cliente. Naturalmente, passarmos aqui para os aspectos da economia circular e da sustentabilidade. Porquê? Porque sendo a minha prestação de serviços é Molds as a Service. Significa o quê? Que o molde continua a ser minha propriedade. Não. O que eu garanto ao meu cliente é que ele vai ter o volume de peças com a qualidade e o preço que foi contratado ao longo do ciclo de vida daquele modelo automóvel. Isso é o que eu contrato com o meu cliente. Mas o molde continua a ser a minha propriedade. Portanto, eu posso, desse ponto de vista, quer do ponto de vista da eficiência, quer do ponto de vista da pegada de carbono, eu posso começar a olhar para o molde do ponto de vista da reutilização de alguns componentes desses moldes para outros projetos ou para a sua adaptação a outras soluções. Portanto, eu posso, sendo o molde continuando a minha propriedade, eu até posso, do ponto de vista de todo o ciclo de vida, garantir uma maior monitorização e manutenção do molde, mas simultaneamente fazer uso do que resta no final, não é? Daquilo que é o resultado final do projeto para outras utilizações e pensar mais facilmente do ponto de vista da integração de materiais mais sustentáveis. Porquê? Porque sou eu o proprietário do molde. E as decisões são tomadas por mim e eu sei que no final daquele ciclo eu posso reutilizar materiais, posso reutilizar alguns componentes e posso fazer disso uma vantagem, quer do ponto de vista da pegada de carbono, quer do ponto de vista de uma vantagem tecnológica e económica para mim. Alinhamento com a digitalização e a indústria 4.0. Porquê? Porque, naturalmente, sendo eu o proprietário do molde, posso fazer os investimentos a pensar naquele projeto, ou seja, na sua monitorização e na digitalização associada, sendo certo que eu posso utilizar, por exemplo, partes daquele projeto de monitorização do molde noutros projetos a seguir que posso utilizar. E, portanto, posso pensar melhor o uso do fabrico aditivo e, naturalmente, para o meu cliente, o que é que isto tem? Tem, naturalmente, uma redução de riscos e custos. Porquê? Porque eu, naturalmente, sendo proprietário do molde, assumo que uma parte dos riscos associados é minha. E, portanto, posso, por essa lógica, também ter uma vantagem económica. Vocês poderão dizer, mas isto também é um risco. Exatamente. Quais são os benefícios estratégicos para a indústria? Posicionamento inovador, ou seja, eu apareço com um modelo de negócio que eu não conheço mais ninguém que tenha, ou eventualmente poucos terão. Há um posicionamento inovador. A fidelização do clientes, porque eu passo a estar dentro da casa do cliente e entrar muito facilmente e, através das interações, ter informações e conhecimentos que de outra forma não tenho e adotar projetos que de outra maneira não poderia ter. Sendo eu a dominar todo o processo, posso ter ganhos de eficiência operacional que se traduzam em valor para o meu cliente, mas em valor para mim também. Se há eficiência operacional, eu posso ter um ganho económico por essa dimensão. A conformidade com metas de sustentabilidade é muito mais facilmente obtida. Porquê? Porque a coordenação de todos estes elementos é da minha responsabilidade. Não é? Se o projeto do molde é meu, se a sua execução é minha, e depois isto passa para um fornecedor, e o fornecedor vai usar o molde ainda para, naturalmente, fornecer o seu cliente final com a peça de plástico, etc. Já temos aqui vários participantes nesta cadeia de valor. A coordenação desses participantes, como nós sabemos, muitas vezes é mais difícil. Mas,
Se toda essa cadeia de valor for minha, eu tenho, naturalmente, muito maior facilidade de coordenar todas estas atividades. E, portanto, maior possibilidade de atingir as metas de sustentabilidade. A escalabilidade, aqui que aqui aparece, tem várias dimensões. Uma delas, o que me parece, por exemplo, mais interessante do ponto de vista, talvez, da reflexão, é se eu for capaz de, antecipando aquilo que vem à frente, quais são as dificuldades que eu aqui tenho? A maior parte das empresas são empresas que têm competências na área de engenharia, design, prototipagem, fabricação, ok? Não têm competências do ponto de vista dos modelos de negócios necessários para a adoção do modelo Molds as a Service. Mas, uma vez que tenham obtido essa capacidade, eu posso usar esse modelo, naturalmente, por exemplo, dirigindo-me a outros setores. Não é? Tentando ganhar clientes noutros setores de atividade que, eventualmente, possam até, pela inovação da proposta, estarem mais receptivos a adotarem-nos como seus fornecedores do que de outro modo não estariam. Portanto, a escalabilidade que aqui aparece é esta escalabilidade do modelo de negócio, pode ser usada até para os setores para além do automóvel, a partir do momento em que eu o domino, não é? E este domínio é aqui um ponto importante, naturalmente, e pode ser uma escalabilidade do ponto de vista técnico, do conjunto das questões que aqui já vimos falando. Se eu dominar toda a cadeia de valor e toda a cadeia técnica, eu posso, naturalmente, por essa via, por exemplo, adotar soluções modulares que de outra maneira não adotaria. Ou seja, eu posso conceber o molde em função de serem módulos. Porquê? Porque eu chego ao fim da sua utilização, alguns desses moldes podem ser reutilizados. Se eu perder, como agora, o molde no final do processo, não tenho nenhum interesse em fazer isso. Mas se eu garantir que aquele equipamento, no final do processo, continua a ser meu, bom, então se calhar eu posso olhar para o uso da modularidade no projeto de outra maneira que não o estou a usar agora. Porquê? Porque eventualmente eu consigo conceber equipamentos que no final eu posso, algumas partes pelo menos, reutilizar de outra maneira e por aí ter vantagens do ponto de vista técnico e também do ponto de vista económico. Não é? Portanto, há aqui algumas coisas interessantes que este modelo pode de facto trazer. Quais são as principais dificuldades? Bom, a principal dificuldade é construir um modelo. Não é? As empresas não conhecem esse modelo, não conhecem. Eventualmente, até olhando aqui já para o último ponto, até pode acontecer que apareça uma empresa que já domina, do ponto de vista económico, o modelo de as a service, e se apareça aqui um dia à porta de uma empresa de moldes e dizer, olha, eu quero testar consigo fazer uma coisa com estas características. Portanto, vou-lhe adquirir um molde, algumas competências, contrato consigo alguns trabalhos de manutenção, etc. Mas eu quero testar isto nesta indústria. Pode acontecer. Porquê? Porque estamos a falar aqui do domínio do modelo de negócio do ponto de vista naturalmente da modulação de preços, do financiamento, de olhar para isto do ponto de vista da integração destas faturações no ciclo de vida da empresa, não só do ponto de vista do ciclo de vida do projeto, mas também da empresa. Porquê? Porque eu vou obter a faturação da empresa, passa a ter uma componente mais homogénea, em princípio, mais homogénea. Portanto, eu não vou receber diretamente pelo molde, ou uma parte, eventualmente, pela entrega do molde, do serviço, início do serviço, mas depois, ao longo dos anos, eu vou ter faturações diferentes. Portanto, como é que eu integro isso na lógica financeira da empresa? Portanto, tudo isso são variáveis que as empresas não dominam. Eventualmente até pode aparecer aqui um operador de fora da indústria e diga assim, eu já sei como fazer isto noutras indústrias. Vamos lá ver, tentar fazer isto nesta. Pode aparecer. Portanto, tem investimentos iniciais mais elevados? Tem, ok. Se eu vou fazer a monitorização, se eu vou pensar
a propriedade do molde ao longo de todo o seu ciclo de vida e me proponho fazer algum tipo de, por exemplo, monitorização, tenho que investir nos aspectos ligados à monitorização, tenho que investir noutros aspectos, tenho que investir no molde. Não é? Porquê? Porque eu só vou receber do exercício inicial da concepção e produção do molde, só vou receber ao longo do tempo. Portanto, há um investimento inicial que não é imediatamente faturado. Modulação de preço e rentabilidade, eventuais resistência dos clientes da indústria automóvel, integração de tecnologias digitais, aquilo que já vimos aqui um pouco, que tem naturalmente um investimento inicial, pode ter um investimento inicial mais elevado, mas eu julgo que, adotando ou não o Model as a Service na sua concepção total, há aqui alguns aspectos que podem ser interessantes refletir. Como é que nós podemos integrar estas dimensões naquilo que são os nossos modelos de negócio. Portanto, pode não se adotar completamente um modelo completo com todas estas vertentes, mas há aqui algumas dimensões. Se nós pensarmos no Model as a Service, podem ser interessantes do ponto de vista, por exemplo, de testarmos soluções. Não é? De testarmos soluções. Eu posso pagar ao cliente final para ter um molde de volta. Bom, agora estou a especular aqui um bocadinho. Ok. Eu só queria dizer aqui mais rapidamente, falámos destes modelos muito rapidamente, há elementos do ponto de vista do empreendedorismo que podem ser muito interessantes, que é, nós estamos aqui, estes modelos que aqui aparecem como se sejam spin-offs, coisas que aparecem das empresas já existentes. Mais ou menos. Na sua expressão mais óbvia. Talvez sejam modelos que mais facilmente aparecem das empresas já existentes. Mas há todo um conjunto de outros modelos de negócio à volta disto, não é? Quer a consultoria aparecendo de forma autónoma, quer outras dimensões, design, prototipagem, etc., quer a aplicação dos modelos de inteligência artificial como a capacidade de introduzir esses modelos no conjunto das dimensões da empresa, que podem ser objeto de empreendedorismo, ou seja, empreendedores fazendo uso do ecossistema, por exemplo, da startup de Leiria ou da nossa Open, aparecerem como soluções que são eficientes se resolverem problemas da indústria. Ou seja, há dimensões dos serviços que não têm necessariamente que aparecer de dentro das empresas existentes. Ou, aliás, podem até aparecer de dentro das empresas existentes, mas como coisas autónomas. Ou seja, que não estão condicionadas pelas regras do negócio atual. Podem ser geridas de maneira diferente, podem procurar rentabilidades diferentes, que, se forem integradas no modelo de negócio atual, muitas vezes não têm concorrência possível, não é? Porque só o volume de negócio torna logo as coisas dificilmente compatíveis, não é? Portanto, até podem aparecer de dentro das empresas, mas aparecem com soluções autónomas. Podem ser soluções que, do ponto de vista, quer das empresas que as geram, que as criam, quer do ponto de vista de todo o setor articuladamente, podem contribuir para a melhoria do funcionamento das empresas, porque adicionam conhecimentos e competências que são, do ponto de vista do serviço ou do ponto de vista do produto, ou seja, podem ser, de facto, interessantes nesta fase. Não é? E, portanto, embora seja... E deixar esta... A outra coisa que eu quero dizer, e buscar-me logo, que é... existe uma... Toda a gente ouviu falar do relatório do Draghi. O relatório do Draghi é um relatório completo e complexo. Não sabemos qual vai ser a sua adoção. Ou seja, a Comissão Europeia está agora a constituir-se, recebeu o relatório como muito importante, mas não sabemos até que ponto é que isso... O relatório, para o nosso setor, traz coisas muito importantes. Não é? E tais coisas muito importantes ligadas aos aspectos da descarbonização, e traz uma visão completamente diferente daquilo que é a adoção das políticas. Portanto, nós estamos aqui a falar
quer da digitalização, quer da descarbonização, ou do Green Deal, melhor sabendo, sustentabilidade, estamos a falar de políticas horizontais. O que o Draghi diz é muito certo deste ponto de vista. As políticas horizontais, só por si, sozinhas, estão a deixar a Europa para trás. Se quiserem ter uma leitura do relatório, o que diz é: as políticas horizontais, muito bem, temos estes objetivos, etc., mas sozinhas estão a deixar a Europa para trás, quando comparadas com a China e com os Estados Unidos. E em relação a estas políticas, nós temos que adotar políticas de natureza setorial que vão fazer com que, estrategicamente dirigidas, vão fazer com que nós possamos progredir mais rapidamente em determinadas áreas onde estamos a perder para os Estados Unidos e para a China. Uma das áreas que aparece mais referenciada é o automóvel, os aspectos muito importantes que têm a ver com isto, têm a ver com maior coordenação, por exemplo, coisas que aparecem, maior coordenação dos atores dentro do automóvel. Portanto, tem um conjunto de outras políticas que não nos afetam diretamente, mas têm a ver com a adoção da eletrificação dos veículos elétricos. Tem uma outra política, tem várias políticas setoriais, mas tem outra política setorial que, se for adotada, vai ter um grande impulso do ponto de vista da inovação, da inteligência artificial, que diz o seguinte: nós já não estamos em condições de competir com a China ou com os Estados Unidos na inteligência artificial, como ela está agora, mas temos ainda uma hipótese muito importante, que é nós sermos os campeões de agora utilizar essa inteligência artificial na obtenção de ganhos nos setores em que nós queremos progredir mais rapidamente. E um dos setores é, naturalmente, o automóvel. Portanto, não vou falar mais sobre o relatório do Draghi, mas só para dar esta nota, que é: se o relatório do Draghi for a base da adoção de políticas europeias, ele vai trazer alterações radicais do ponto de vista da concepção das políticas, e algumas delas dizem-nos muito respeito. Dizem muito respeito. Não colocam, aliás, acentuam a necessidade de cumprir estes objetivos de natureza horizontal, mas introduzem outras políticas de natureza setorial que nos dizem muito respeito e que são muito interessantes. Ok, obrigado. Muito obrigado. Eu convidava o Francisco e o José Camacho aqui a sentarem-se, porque podemos falar e tocar algumas opiniões e também há algumas questões que querem colocar. Eu creio que se ouve, mas é só preciso aqui do micro para questão de gravação. Ok. Deixem-me só uma primeira questão, que falámos aqui de dois temas. Falámos um que tem a ver com a competitividade das empresas, aquilo que a descarbonização nos pode trazer no sentido de ganhar eficiência, ganhar eficácia e a partir daí sermos mais competitivos, mas depois olhamos para esta questão dos modelos de negócio e estamos a falar de algo que é diferente, que é efetivamente diferente, ou que pode ser efetivamente diferente. O que é que e se calhar até pegando aqui num slide do José Camacho, que tinha ali alguns obstáculos, qual daqueles obstáculos é que é a nossa real dificuldade para poder alterar alguma coisa? Estamos a falar de mentalidade. Há pouco referia também a questão de podermos esperar que um cliente traga uma solução, olha, querem implementar isto, mas não devemos ser nós proativos? Ou como é que nós podemos fazer isso? O que é que nos falta para desenvolver algo nesse sentido? Eu falei naquela hipótese do ponto de vista de uma espécie de uma provocação. É que se nós não pensarmos, alguém que vem de fora dominando já um modelo pode chegar cá e tentar implementar, e naturalmente se o modelo for eficiente nas suas várias dimensões e também na dimensão económica, naturalmente ter um ganho de valor por essa via, não é?
O caso de, neste momento, isto de certa forma não existir, ou haverem algumas soluções muito experimentais, poderá ser o fator que não leva as empresas a apostar ou a pensar estrategicamente neste assunto? Será isso? E vamos apenas reagir quando o mercado atuar desta maneira? Ou não será por aí? Nós vivemos num setor que está no núcleo da atividade da indústria e que recebe inputs a montante e a jusante, e principalmente dos seus clientes a jusante. Tem vivido muito desses inputs. Não é? Algumas empresas não, têm alguns passos que vão para além disso, mas eu julgo que por essa via isso pode ser uma dificuldade adicional para a adoção destes modelos. Mas prevejo que possa haver uma reflexão estratégica, ou seja, algo que possa ser encontrado do ponto de vista daquilo que nós queremos ser no futuro, sabendo que esse querer ser no futuro representa um ganho para o meu cliente e um ganho de valor também para a empresa que o introduz no mercado. Francisco, poderão ser as startups a criar aqui alguns projetos piloto que possam ajudar a demonstrar que isto poderá ser uma solução para o futuro? Muitas delas têm que desenvolver conceitos, têm que desenvolver novos produtos, têm que fazer protótipos, têm que fazer todo o processo onde a indústria de moldes, no fundo, está implementada. Poderá haver aqui um casamento, diria, que permita experimentar algumas destes novos modelos de negócio juntamente com novos produtos vindos por alguém que se calhar que traz conceitos diferentes? Sim, já agora aproveitava também para complementar, que me parece que ainda não existe pressão suficiente por parte dos fabricantes, digamos assim, e por isso também, neste caso, a Jusante, nós ainda não estamos a fazer esse shift ou essa mudança, por exemplo, para um modelo de Mold as a Service, okay? Ainda não está a acontecer, porque também não há uma pressão ainda tão grande, porque ainda não há uma validação do ponto de vista daquilo que é a transição carbónica, ainda não está, digamos, na sua velocidade de cruzeiro, ainda está a arrancar. Agora, a verdade é, se nós percebermos que isso vai ser uma vantagem, que de facto vai haver essa pressão e nós podemos de facto ter este modelo que é mais competitivo também para os fabricantes, porque deixam de ter o molde na sua posse, deixam de ter os custos energéticos associados ao mesmo. Então há um benefício direto. E esse benefício, sendo visível, quem já estiver a fazer no mercado e a ter esse tipo de serviço, terá uma vantagem competitiva perante os restantes players e concorrentes que estão nesse mesmo mercado. Se as startups podem ser de facto um espaço para isso, vou dar aqui 2, 3 exemplos que me parecem óbvios de que isso é uma possibilidade, e até mesmo a forma de implementação pode ser estruturada e faseada, ou seja, nós, para começarmos com o processo de termos o serviço de moldes, podemos começar, por exemplo, com produção de pequenas séries, com impressão 3D, ou seja, não temos que fazer um investimento logo muito maior, diminuindo assim o nosso risco, podendo testar os modelos e neste caso os moldes que têm mais impacto, e podemos até diversificar e muito nos setores. Vou dar, por exemplo, o caso de farmacêutico, área da saúde, que é uma área que está com um investimento brutal, com um crescimento muito grande e que na Europa vai ter cada vez um maior impacto, tendo em conta termos gerações mais envelhecidas, uma população mais envelhecida, portanto a necessitar cada vez mais de cuidados médicos, e onde está a ser feito um investimento na área médica e na área da saúde e dos cuidados cada vez maior. Portanto, será que existe uma oportunidade aqui para a indústria dos moldes poder explorar um novo vertical, com um novo modelo de negócio, em que pode criar algum tipo de investimento, ou pode fazer algum tipo de investimento racional, em que valida os tais projetos, os tais moldes, e muitas destas empresas que estão a fazer este tipo de desenvolvimento são empresas que têm o interesse em ter este know-how dos moldes, porque está muito longe da realidade deles, na maior parte das vezes. Parece-me que há aqui várias oportunidades neste horizonte e que não implicam um investimento assim tão extraordinário quanto isso.
E diria aqui, por exemplo, nós fazemos todos os anos um concurso, o Talent Up, que é uma dinâmica em que temos pessoas, em que não interessa se têm ideias, interessa-nos é pessoas com talento, e juntamos e fazemos equipas, desenvolvemos ideias de negócio. Portanto, é um concurso que está na base da ideação. E nós tivemos, há 2 anos atrás, não me falha aqui a minha memória, uma startup do Instituto Superior Técnico a fazer controle em tempo real de moldes e manutenção preditiva assente em inteligência artificial. Ok, estamos a falar de miúdos com 18 anos, com 19 anos, que têm interesse em desenvolver conteúdo nesta área. E nós, na altura, fizemos pontos também aqui com algumas empresas da Marinha Grande para fazerem este tipo de validação. Portanto, há cada vez mais startups a quererem procurar resolver problemas. Dou um outro exemplo de uma startup que está incubada connosco, que é a Tuivo, que trabalha com computação... peço desculpa, com computação visual, e neste momento eles estão num processo de investimento com a Stellantis. Portanto, a Stellantis vai investir neles, não será só a Stellantis, mas a ronda está a ser fechada, provavelmente irá ser superior a mais de €1 milhão de investimento, porque eles conseguem de facto identificar problemas, ou seja, isto é dentro do processo de qualidade, através de recurso à computação visual, consegue identificar erros e defeitos nas peças que estão a ser feitas. Estamos a falar mesmo que sejam peças transparentes, ou seja, que ao olho humano, passado 1 hora, já estamos doidos de estar a olhar para as peças e já não vemos os defeitos, não é? Portanto, e com computação visual, com inteligência artificial, consegue-se fazer isso. Portanto, existem cada vez mais soluções deste género, e startups que estão a procurar ajudar a melhorar os processos técnicos, mesmo de empresas que já estão super estabelecidas no mercado. A Tuivo, como eu disse, está agora a trabalhar com a Stellantis, mas também já está a trabalhar com a indústria de vidro, com os 2 principais players da Península Ibérica. Portanto, a mesma situação, para identificar problemas na linha de montagem, problemas que as garrafas têm e que têm que ser retiradas da linha de montagem, para que não haja depois entropias, para que não haja depois problemas na linha, que a linha tenha de parar. Portanto, tudo isto já está a acontecer. Agora, isto são coisas que dentro da área do empreendedorismo podem trazer como benefícios e que vão trazer alguma eficiência, vão trazer, uma vez mais, a tal redução de custos, que é relevante, e que vão entrar aqui dentro desta fase da descarbonização. Diria ainda, e acrescentaria, só para voltar atrás num outro tópico, que era a questão de fazer, como há pouco mencionava, termos as peças mais modulares, ou seja, podermos ter os moldes já estruturados, em que temos aqui as peças montadas, mas conseguimos aproveitar, se calhar, 80% do molde, não é? E já estamos a pensar no design, e quando estamos a construir o molde, já estamos a pensar que ele tem que ser modular, porque eu depois vou precisar dele para o poder aproveitar posteriormente. E isto é, mais uma vez, redução da pegada carbónica. Isto é, mais uma vez, sermos competitivos. E isto entra dentro do paradigma que eu falava, que era a questão da sustentabilidade. Se a sustentabilidade for, de facto, um paradigma que está transversal à empresa e que nós pensamos desde a concepção até a entrega do produto, até à valorização, até à recolha do mesmo, ou neste caso, se tivermos modelos de negócios em que eles até ficam connosco, ainda é melhor. Portanto, se nós tivermos este pensamento, será mais fácil os resultados surgirem. Portanto, isso leva-nos também aqui uma questão que tem a ver a sustentabilidade versus a competitividade, não é? No fundo, ou seja, como é que nós vamos colocar a sustentabilidade não apenas como o tal custo inicial, o investimento que tem que ser feito, a preparação das empresas, das pessoas, da organização. Apenas, há aqui uma questão que é fundamental, que é a redução de custos, e hoje em dia isso é estruturante, mas no fundo sabermos valorizar depois aquilo que fazemos e sabermos vender aquilo que fazemos, que estamos a fazer, e poder no fundo chegar a novos mercados, a novos clientes, ou àqueles clientes tradicionais, mas de uma forma mais competitiva. É por aí que nós devemos atuar? Só uma pequena nota em relação à questão anterior. Eu não preciso me chamar Stellantis para entrar com a capital de uma startup. Não é? Exato. se eu identificar como estratégica uma determinada atividade, um determinado processo que se está a desenvolver e que pode
aparecer por estudantes do técnico ou pode aparecer por outra via. Uma empresa de moldes tem toda a capacidade, não é? E se calhar capacidade de interesse e capacidade financeira, porque muitas vezes estamos numa fase inicial do lançamento do projeto, estamos a falar de financiamentos relativamente reduzidos ainda, não é? Depois lá mais para a frente logo se vê como é que as coisas evoluem e como é que crescem. Mas numa fase inicial, isso permite-me ganhar um controle pelo menos parcial sobre o projeto, permite-me conhecer o que é que se vai sendo desenvolvido e mais tarde decidir ou não decidir adotar aquela tecnologia. Mas eu tenho aqui esta capacidade de ir fazendo esta leitura do que se está a passar à volta. Ou seja, no fundo estamos a falar de um maior envolvimento entre as empresas e o tal ecossistema que até já existe. Exatamente. Não é? Uma maior proximidade, um maior conhecimento exatamente. do que é que está a ser feito e como é que pode vir a ser, como é que poderá ser trazido para dentro do setor ou da oferta. As empresas podem induzir o aparecimento de soluções com estas características. Posso fazer um concurso junto de estudantes do técnico e dizer, olha, tenho aqui a hipótese de avançarmos para este tipo de solução, natureza tecnológica ou natureza económica. Se alguém aparecer com alguma capacidade para fazer isso e tivermos essa avaliação e fizermos essa avaliação, nós entramos pelo menos com parte do financiamento para arrancar com o projeto. Não é? Nada impede que uma empresa induza o aparecimento de soluções com estas características. Vou aproveitar a deixa, porque na realidade nós, a Startup Leiria, está já a preparar algo do género com a Nerley, irá sair nas próximas semanas, irá tornar-se-á público também, mas esse é exatamente é uma das dinâmicas que vamos ter agora até ao final do ano, que é ter um espaço de inovação aberta, onde nós vamos convidar as empresas a trazerem desafios. Okay? Portanto, até ao final do ano nós vamos estar a fazer este trabalho de contacto com as empresas, têm desafios que querem resolver e nós depois vamos trabalhar no início do próximo ano com startups, com empreendedores, com developers, que tenham capacidade para resolver esses problemas. Ou seja, isto depois é definido os objetivos por parte de cada empresa, o que é considerado sucesso, como é que o problema pode ser resolvido e o que é considerado sucesso, para depois também haver um prémio, para que depois também possa então haver esta valorização da inovação que está a ser trazida. Portanto, e uma vez mais, juntarmos aquilo que são as necessidades da empresa, juntarmos com o ecossistema empreendedor e também com a academia, neste caso com o Politécnico de Leiria, que também estará certamente envolvido, e com outras entidades do ensino superior com as quais também estamos conectados em rede. Portanto, aproveitando exatamente o que estava a dizer, é algo que nós já identificámos há muito tempo e neste momento estamos a preparar esse mesmo programa com a Nerley e dentro de algumas semanas iremos fazer esse lançamento público, precisamente para podermos fomentar esta interligação, porque de facto já existem até muitas empresas, e bem, que fazem, por exemplo, muitos projetos de desenvolvimento e de investigação com o Politécnico, o que é ótimo. Às vezes, um dos grandes problemas, e aquilo que muitas vezes nós ouvimos por parte das empresas, é o time to market, ou seja, muitas vezes estes processos de investigação e desenvolvimento podem ser um pouquinho mais demorados, e estes projetos de inovação aberta podem ser um bocadinho mais rápidos. Portanto, e esta resposta que estamos a procurar trazer para o mercado é também nessa perspectiva de tentarmos ser mais rápidos, mais ágeis e estar ainda mais focados em problemas específicos que estão a acontecer dentro das empresas. Fica já aqui o pré-anúncio. A sustentabilidade é uma vantagem competitiva, não só do ponto de vista, não só do ponto de vista daquilo que é o argumento de venda, chamamos assim, não é? Mas é do ponto de vista económico. Não é? O que eu tentei hoje fazer, enfim, colocando aqui à frente algumas questões que ainda não estão definidas, mas com alguma subjetividade, dizer assim, ok, eu posso ser sustentável, posso reduzir a minha pegada de carbono e, simultaneamente, se eu pensar na lógica daquilo que é a pegada de carbono do meu cliente, ter uma vantagem competitiva junto desse cliente. Não é? Porque eu me apresento como alguém que vai resolver problemas desse cliente e vai introduzir soluções de natureza económica e natureza tecnológica que lhe acrescentam valor. Também o discurso comercial vai ter que ser diferente. O discurso comercial vai ter que ser diferente, mas simultaneamente as soluções técnicas podem ser diferentes. Não é? Portanto, eu posso acompanhar a sustentabilidade, não precisa ser
um discurso meramente comercial, muitas vezes separado, às vezes, como nós estávamos aqui a falar há pouco antes de começar, separado um pouco às vezes daquilo que é a atividade diária, daquilo que as empresas podem fazer, mas podemos encontrar, do ponto de vista técnico, do ponto de vista económico, coisas que batem certo com os aspectos das vantagens competitivas que a sustentabilidade me pode fazer aparecer junto dos meus clientes. Muito bem, eu tenho uma última pergunta, mas não queria deixar a oportunidade, se alguém quiser fazer alguma questão, alguma observação, comentário. Então, não havendo, eu faço a última questão. Como é que, na vossa opinião, poderia ser criado vou-lhe chamar, não sei se é o nome mais correto, um projeto piloto que permitisse, no fundo, que as empresas experimentassem ou validassem junto do seu cliente, ou junto do novo mercado, ou junto de um potencial cliente, um modelo de negócio diferente, como este que viemos aqui a falar, deste Mold as a Service, um pay-per-use, ou o que for. Como é que, na vossa opinião, isso poderia ser feito? Ou não temos condições de ser feito se... É uma boa pergunta. Não, eu acredito que, lá está, tanto pode ser até por iniciativa individual, não tem de ser até uma ação coletiva, ok? Existem já, de facto, alguns... na realidade, ou seja, vamos tentar desconstruir isto. O que é que nós precisamos para fazer? Não é? Para nós podermos, de facto, testar, para nós podermos pôr este modelo em vigor, o que é que nós precisamos? Precisamos de faturação? Já fazemos, não é? Ou seja, escrever alguma fatura não é complexo. Ou seja, e passamos a faturar mensalmente, podemos ter um contrato associado, podemos ter um número de peças ou não que estão associadas. Depois vêm as questões técnicas, não é? Ou seja, temos o molde ou não temos o molde? Quem é que produz o molde? Se faz mais sentido fazermos com a impressão 3D e fazermos pequenas séries para testarmos se o modelo e se o molde é aquele ou se temos que definir algo diferente no projeto. E isso pode ser, por exemplo, pode eventualmente, dentro de um cluster que é criado, existir uma entidade que até pode ser financiada para fazer esse teste, não é? Em que assume o risco e que partilha, por exemplo, com um conjunto de empresas da região. As empresas da região recorrem àquele mecanismo para poderem diminuir o seu risco dentro da execução técnica. Agora, do ponto de vista formal, podem começar amanhã, não é? Agora se depois vamos ter os fabricantes a adotar, não é? Ou seja, já é a segunda... Depois isto para mim tem a ver depois com o volume com que nós conseguimos retirar, ou seja, o risco está associado a termos o molde e não tirarmos o número de peças suficientes e termos todo o custo do nosso lado. Acredito que seja esse o receio, não é? Não? Sim. Eu acho que não concorda comigo. Esse modelo do Mold as a Service levanta uma questão que eu ouço falar poucas vezes quando se fala disto, que é a questão da propriedade intelectual, ou dos direitos, não é? Porque o molde é uma ferramenta, serve para fazer um produto, e o produto foi desenhado e realizado por alguém que o quer daquela maneira. O produto que sai do molde não é propriedade do dono do molde. E há aqui estas questões que eu acho que podem ser um bocadinho sensíveis na idealização de um modelo de negócio à volta do uso de uma ferramenta que é única. Certo. Eu aí... Sim, força. Eu acredito que aí entramos, ou seja, ao tentarmos introduzir este novo modelo de negócio dentro da organização, o conhecimento também passa a estar dentro da organização, que já existe, certo? É como nós... vou tentar dar aqui um exemplo, um bocadinho diferente, mas pensar nas marcas de distribuição de supermercado, que fazem produtos para 50 marcas diferentes. O produto é basicamente o mesmo, certo? E aqui o princípio pode ser o mesmo. Eu posso, em conjunto com alguém, perceber, ou seja, eu vou ter que investir mais no conhecimento dentro da minha empresa, certo? E vou ter que ter os meus projetistas a perceberem o que é que faz sentido, e vou pegar outra vez no exemplo da farmacêutica. Ok, tem que se fazer um casing, mas o casing pode ser igual para 50 produtos, 50 marcas diferentes, mas o produto é muito similar. E se eu consigo vender esta peça a um preço muito inferior àquilo que seria alguém que tem que construir o molde, tem que vir ter comigo, tem que produzir o molde, tem que pagar o molde, e a seguir fazer uma produção de não sei quantas milhares de peças, o custo por peça é
€1, vamos dizer, e eu consigo fazer essa peça, porque vou fazer para ele e vou fazer para mais 10, ou seja, vou criar produtos standard, eu vou ter produtos prateleira, certo? Que o cliente vem ter comigo e diga, eu preciso de algo deste género. Agora podemos dizer, mas aí perde-se muita personalização. Estamos de acordo, mas vamos buscar o preço e vamos buscar, ou seja, a competitividade de eu poder adaptar aquilo que é o meu design a uma peça já existente que eu consigo ir buscar tipo supermercado, tipo prateleira. E aí os direitos e a propriedade mantêm-se, ou seja, mantêm-se com a empresa que passa a produzir o molde, que fez a peça com anos de experiência acumulada, não é? Consegue entender que esta peça vai satisfazer 30 marcas. Não vai resolver, se calhar, um Rolls-Royce, não vai, se calhar, resolver marcas premium, porque essas querem um design absolutamente diferenciado, mas para as outras todas, se calhar, funciona. E ele consegue ter uma peça que é muito mais económica. Que é o que nós estamos a ver com os carros que vêm da China. Muitas das peças são tudo muito igual, e depois estão a entrar no mercado da América Latina que é um preço killer, quer dizer, não há comparação. O preço é muito mais baixo. E, portanto, este é um modelo que permite standardizar algumas coisas, ou que vai fazer com que, se calhar, nós consigamos ter carros low cost, salvo seja. Eu sei que é uma latitude grande, mas que é o que nós estamos a ver que está a acontecer com a China, não é? Eles estão a produzir carros a um preço low cost, não é? Mas é porquê? É porque eles gastam, é o custo da mão de obra? Também, sem dúvida. Será que também está relacionado com as peças? Portanto, eu iria aqui um bocadinho pela questão da standardização, de facto, em termos da propriedade intelectual, ficar dentro da empresa e as empresas estarem a criar produtos standard, produtos prateleira, que os fabricantes podem, na própria concepção, selecionar, eu quero esta e esta. Eu julgo que pode ser feito. Estava aqui a pensar nas várias componentes. Eu julgo que pode ser feito. Porque, a pior coisa que pode existir para não se fazer algo é não se ter esse conhecimento. Não é? Nós percebemos que a questão do modelo de financiamento e o modelo económico é muito importante, e a inexistência desse conhecimento dentro do setor é algo importante. Portanto, essa pode ser uma componente do projeto, mas depois há um conjunto de outras componentes que podem ser adicionadas ao projeto. Quer dizer, agora olhando de maneira diferente para a questão da propriedade, até que ponto os moldes que as empresas que estão neste momento a entregar, os equipamentos que estão neste momento a entregar, são menos evoluídos porque eu não quero disponibilizar soluções que eu conheço mais avançadas para os meus concorrentes. Ou seja, não quero que o meu cliente final agora ponha na mão dos meus concorrentes, olha, para a próxima faça-me um projeto semelhante a este. Não é? Se eu mantiver a propriedade do molde, todo esse know-how, eu tenho mais facilidade em integrar soluções mais avançadas, sem ter o risco de elas irem parar às mãos da minha concorrência, porque eu mantenho a propriedade do molde ao longo de todo o ciclo. Não é? Isso pode ser uma forma de induzir uma inovação mais rápida, para fazer chegar a inovação mais rápida, porque eu não tenho a preocupação de algo que eu vou introduzir aqui, que eu já conheço, ou que eu estou a desenvolver, ou que eu estou a implementar e que sei que me vai introduzir vantagens, ou porque vou utilizar menos energia, ou por ser mais rápido, ou vou simplificar o molde, ou seja o que for, as dimensões que pensarmos sobre isso, eventualmente podem chegar mais rápido. Portanto, desse ponto de vista, um projeto com essas características teria que adotar também as outras lógicas que aqui estão presentes. Ou seja, se eu avançar com um produto, um negócio com estas características, do ponto de vista do projeto, do ponto de vista do fabrico, do ponto de vista da entrega, do ponto de vista da operação, o que é que eventualmente pode ser diferente que me vá trazer vantagens competitivas, sejam elas quais forem, que eu, por exemplo, agora não faço porque não detenho o controle sobre todo o ciclo, por exemplo. Não é? Pode ser interessante tentar validar esse conceito. Aí pode haver, isto agora apareceu aqui, pode haver eventualmente bases para podermos pensar
um projeto com mais maturado e sendo mais discutido, mas que possa integrar estas dimensões. Muito bem. Bem, creio que mais ou menos cumprimos o nosso timing. Obviamente que isto é um tema que tem muito que se lhe diga e que se comece a funcionar e que se consigamos, no fundo, criar aqui oportunidades para vê-lo crescer, experimentar e perceber o que funciona, o que não funciona e como é que o setor se pode adaptar ao mesmo, obviamente, e tendo em conta as circunstâncias de mercado e a questão com que as empresas estão a ser confrontadas, onde o preço é o fator número 1, 2 e 3 e 4, temos que encontrar formas de poder combater o mesmo. E, portanto, acho que aqui a questão dos modelos de negócio pode ser algo que tem que ser trabalhado, pensado. Obviamente não se fazem as coisas de um dia para o outro, mas que se não o começarmos a fazer entretanto, vamos ser, no fundo, apanhados na curva. Talvez um cliente apareça aí, não é? Como já foi dito, e que num dia coloque esta questão às empresas e elas aí vão ter que pensar no assunto. Muito bem. Resta-me agradecer a vossa presença nesta sessão. Espero que mais pessoas possam assistir ao mesmo, até pela gravação que fazemos da sessão. Agradecer ao Francisco Aguiar e ao José Camacho por virem partilhar connosco as suas ideias sobre este tema, a sua visão sobre este tema, e a todos vós que participaram connosco. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite.